Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática do 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. E sobre porcentagem, nós vamos mexer com matemática financeira. Não é isso, Isaac? Hoje a aula vai ser sobre porcentagens. Vamos começar essa questão dos acréscimos e decréscimos, né? Antes de nada, desculpa, bom dia a todos, estudantes, professores, gestores. Professor Jonas, você deixa eu fazer só uma observação? Claro. Na aula anterior, a gente acabou trabalhando probabilidade e nessa correria das aulas, a gente está montando, sem querer aparecer um número intruso nos números primos lá, o número 4. 4 não é primo. Inclusive, o professor Rafael, que estava comigo na aula, ele até fez uma pergunta, eu falei assim, 2 é o único número par primo. Então, só retificando, na aula anterior, apareceu um 4 lá, 4 não é primo. O que seriam 17 valores dividido por 60 daria aproximadamente 28%, tá? Então, pedimos desculpas por esse equívoco lá na hora da escrita, ninguém acabou observando aqui, as coisas acontecem muito diferentemente rápido, né? de uma sala de aula, né? A gente não tem tempo de observar de forma mais rápida, né? Beleza. Então hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Então, lembrando algumas coisas aí, o símbolo de porcento para vocês. E nós vamos, na ideia de porcentagem, falar sobre juros. Vamos iniciar então com algumas perguntinhas. Vocês já ouviram falar, respondam no chat, tá? Vocês já ouviram falar em algum lugar a palavra juros? Esse termo, essa palavra? Sabe o significado? E o termo desconto? Então, vamos aí dar uma olhada no chat. Você já ouviu falar, Isaac, sobre juros? Com certeza, professor. A gente vai então pedir para eles já iniciar a participação aqui no chat. Vamos dar 2 minutinhos para eles responderem o que eles conhecem desse termo, no caso, 1 minutinho, né? O que eles conhecem sobre a palavra juros, o que significa desconto. 1 minutinho para eles, então? Beleza. Ok. Retornamos aqui, professor Jonas, e temos aqui já participações. A Giovana, ela falou assim, olha, já ouvi, mas não sei o que significa. Boa. A Vitória, sim, que vai ter que pagar mais. Acho que ela deve estar se referindo aos juros. Tá certo. Diogo, sim, um valor a mais. A Júlia, sim, quando você paga mais. A Eduarda, juros é um acréscimo. E eles estão participando bastante, né, professor? Isso mesmo. Então, juros, ele nada mais é do que um acréscimo. É um valor que você cobra a mais para um determinado produto, serviço ou alguma coisa, não é isso, Isaac? É isso aí. E o caso do desconto, como o nome mesmo diz, né? Você tem um decréscimo, você tem ali naquele valor, você tem uma redução dele, né? E professor, a gente falando em juros, né? Antes de falar juros, vai aparecer na tela aí para eles o conceito que ele é bastante antigo. Ele surgiu provavelmente quando o ser humano ele começou a realizar a relação entre dinheiro e tempo, né? O termo tem origem em latim, jus, que significa direito, equidade, justiça. Olha que às vezes a gente tem aí umas taxas de juros que eu acho que não são justas não, que é um né? pouco abusiva, né? Apesar da origem do nome. Os juros são remunerações cobradas quando é feito um empréstimo de dinheiro ou também em situações de compras a crédito. Ou seja, acréscimos que são somados ao valor inicial ou dívida inicial. Então, você tem lá um valor inicial, R$10. Se você tiver que pagar de volta R$12, você teve um acréscimo, um juro de R$2. Então, deixa eu entender. Então, os juros nada mais é do que a soma de um valor, não é isso? A soma de 2 valores, o que você tinha inicialmente mais aquilo que você vai pagar a mais, né? Aquele valor que você vai pagar a mais é o que a gente chama de acréscimo, né? Os juros, no caso. E, no caso, no final da aplicação, após um determinado tempo, já o desconto ou decréscimo é um determinado valor que o consumidor irá pagar a menos em um serviço ou produto, por exemplo. Então, já acontece bastante a gente no supermercado, às vezes tem alguns descontos nos produtos,
dependendo do tipo de cartão que você vai pagar. A gente tem descontos em aplicativos de entrega de alimentos, de comidas, às vezes aparece lá os descontos, mas ali os descontos estão em reais. O que a gente vai trabalhar aqui bastante é a porcentagem em relação a esses descontos ou esses acréscimos. Então, a gente tem que estar atento ao que aprendemos nas aulas anteriores, principalmente na questão de razão, né, professor? Razão, fração, suas diferentes representações. Então, a ideia, né, no caso, é uma porcentagem em cima de um valor. Nessa ideia, nós temos uma primeira atividade aí. Vou deixar para vocês, mas eu vou explicar antes, tá? Nessa atividade aí, eu vou dar 5 minutos para vocês executarem. Ela nada mais é do que uma conta sobre o valor que você vai pagar ou não. Então, no primeiro exemplo aí, no primeiro exercício aí para vocês fazerem, nós temos que ver o seguinte. Maria pagou um empréstimo, pegou um empréstimo com o seu colega de R$40. Então, ela foi lá, pegou o valor de R$40. Ela aceitou emprestar na seguinte condição: vou cobrar 5% a mais quando me devolver. Nesse caso, ela oferece um desconto para Maria ou cobra um juros. Então, essa é simples. Ela dá desconto ou ela cobra juros? Essa é a resposta, né? Uma dessas duas. Qual é o valor que a Maria deverá devolver à colega após esse empréstimo? Então, responda uma dessas duas. E na segunda questão, ele dá um desconto para cada loja. Então, tem aí a tabela de vocês, ele dá um desconto para cada loja. Quero que vocês calculem o desconto e o valor final aí de cada loja. E ainda dizer em qual loja foi mais vantajosa comprar a mochila, né? Isso mesmo. Inclusive, olha, na última aula a gente viu uma atividade na qual um personagem tinha 90% de desconto num produto e o outro tinha 80%. Só que o dinheiro que eles tinham era diferente. E aí a gente viu que a gente não pode apenas olhar o valor dos juros, a gente tem que calcular, né, a porcentagem. Então, gente, 5 minutos para vocês, a gente retorna daqui a pouco. Coloquem a resposta assim, ó, 1, a resposta, e 2, aí resposta A, resposta B, resposta C. Tudo bem? Para a gente se orientar aqui no chat. Voltamos daqui a 5 minutinhos, então. Tornamos aqui, professor, várias respostas. Nossa, olha quantos alunos participando aqui. Isabel, Carlos, Arthur, Maísa, Henrique, falaram que cobrou juros, né? A Flávia, a Netli, cobrou juros, R$42 ficou no final, né? No caso, Isabel, Carlos, Arthur, Maísa, Henrique, cobrou R$1 de juros. Vamos ver depois se estão certo. A Vitória colocou juros, só que ela colocou R$38. Mateus cobrou juros na questão 1. Alguns esqueceram, acho que, de colocar só o resultado. Na questão 2, né, por exemplo, a Gabriela e o Pedro falaram que será mais vantajoso na loja C. Certo. A Rebeca, a Mirelle, colocaram R$45 na questão 1 e na questão 2, a loja C. Assim como o Felipe colocou R$42 na questão 1. Tem muitos alunos que participaram, o João, o Gabriele, Pedro, o Ronaldo, né? Então vamos à resposta, professor? Beleza, então vamos para a resposta no seguinte caso. Então, são duas contas, né? São duas aí, nós vamos fazer a primeira. Então, primeira coisa, ela está cobrando juros. Juros é somar, é acrescentar. Só que antes eu tenho que saber quanto é 5% de R$40. Vou tentar fazer um cálculo mental para vocês entenderem. Então, por exemplo, 10% é dividir o 40 por 10. Ou seja, eu ter aqui R$4. 5% é a metade de 10. Metade, dividir por 2. Então, 5% é a metade, no caso de 4. Metade dividindo por 2, R$2. Esse é o valor de juros.
É o quanto ela está cobrando de juros aí para emprestar os R$ 40. Então, qual que é o valor final? Eu tenho que somar R$ 40 aqui que ela emprestou, mais meus juros. Então, eu tenho R$ 42 que ela vai ter que devolver. Essa ficou claro, né? Essa daí ficou bem tranquila, né? Poxa, mas esse colega, eu vou te falar, hein? É colega mesmo, hein? Coitado da menina, Prestando hein? dinheiro e cobrando juros, Prestando né? dinheiro, pois é. Na segunda questão, nós temos que calcular, que nem eu fiz na anterior, primeira porcentagem de cada um, Isaac. Então, vamos lá. Fazendo na mesma ideia aqui, a primeira. A primeira loja, quanto que é o valor? R$ 82. R$ 82. Beleza, então R$ 82 aqui é o meu valor. 10% disso é 8,20. Não é isso? Isso. A metade, então, isso aqui, 10%. A metade disso, que é o que eu quero, 5%, é 4,10. Então, já encontrei aqui, ó, meu 5%. R$ 4,10 é meu 5%. Na loja B, é 8%. É 8% de quanto aí? De 8% de 90. Então, essa aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais simples. Quem quiser utilizar a calculadora, pode utilizar, mas dá para fazer também por continha. Vou tentar simplificar. Aqui, 10% é a mesma coisa que R$ 9,00. Mas 8% não é a metade de 10. Eu vou achar, então, 1%. Uma fase, né? um pedaço. Então, divido de novo por 10. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 90 centavos. Se eu multiplicar, então, os 90 centavos por 8, então, ou seja, 1 vezes 8 dá 8, e eu multiplico 90 centavos, que dá quanto? 7,20. Não é isso? Beleza? Então, 7,20 é meus 8% aí, né? Na última, é R$ 85, não é isso? Isso. R$ 85 é mais fácil. 10% divide por 10, né? Então, aqui é 100%. Se eu dividir por 10, 8,50, já tenho meus 10%. Terminou o exercício aí? Não, porque ele quer saber qual a loja que foi mais vantajosa. Isso mesmo. Então, para fazer a loja, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Na primeira loja, foi 4,10. É desconto, eu tenho que somar ou subtrair? Bom, todos são descontos, né? E eu tenho que fazer o quê, então? Então, subtrair, decréscimo. Subtrair, né? isso mesmo. Decréscimo. Então, eu tenho que subtrair 4,10 para essa, 7,20, não é isso? Isso. 7,20 para a loja B e 8,50 para a loja C. Fechado? Fechado. Fazendo a subtração, nós temos 77,90 na primeira loja A. Nós temos 82,80 na loja B. E nós temos 76,50 na loja C. Qual loja a gente vai comprar? A mais barata que saiu ali, né? A loja C. Então, na loja C, nós vamos comprar, que é o mais barato aí, não é isso? Certíssimo. Então, lembrando que a estratégia que o professor utilizou foi cálculo mental. Vocês também podem transformar a porcentagem em forma de decimal, né? Por exemplo, 8%, 0,08. Multiplicar, também acha o mesmo resultado. As estratégias são várias. Beleza. Na próxima aí, acho que uns 2 minutos para eles dá para fazer, Isaac? Você acha? Olha, eu acho que não. Pode deixar uns 3 minutos. Uns 3? Essa questão fala do supermercado. A gente tem supermercados aí que às vezes acabamos
frequentando, que tem aquele cartão, né, professor? Uhum. Que é específico do lugar. E aquele Isso. cartão dá desconto em vários produtos, né? E tem mercados que tem uma marca específica e tem um desconto em cima daquilo. Exclusiva, né? Exclusiva, né? Então essa atividade basicamente fala sobre isso. Que quem tem o cartão daquele supermercado tem 3% de desconto nos produtos da marca dele. Entendi. Né? E na tabela estão discriminados o produto, o preço, a quantidade e se aquele produto é da marca do mercado ou não. Se é da Certo. marca do mercado, professor, quantos por cento ele ganha de desconto mesmo por unidade? 3%. 3%. 3%. Mas Então, não são em todos os produtos. só que está marcado que é da Da marca, marca do mercado, que do é o sim mercado. ali, né? né? Então a gente vai deixar uns 3 minutos aí para eles responderem essa questão. Beleza, pode ser. Ótimo. 3 minutinhos aí, mão na massa. Tornamos aqui, professor Jonas. Olha, bastante gente, Ana Clara, Mariana, Andressa, Isabelle, Henry, Isaías, Gabriele, João, né? Muitos estudantes participando. Rafael, Mariana, Pedro, o Matheus chegou a colocar aqui, ó, 17,50, a Sara, 20, 30. Bom, a questão, né, professor, era, voltando o slide, a questão era se quanto que ela ia pagar no final do produto, né? Então, vamos lá para a resolução? Beleza, vamos lá. Na resolução, nós temos que primeiro aí separar, né? Como eu estava comentando com o Isaac, que a gente falou anteriormente, nós temos que separar qual produto tem desconto e qual produto não tem desconto. Beleza. O arroz e o refrigerante, ambos têm desconto aí na tabela de vocês. Ambos têm desconto de 3%, então é uma porcentagem sobre o valor. E os outros dois, infelizmente, não tem desconto aí. Nós vamos pagar o que a gente chama de valor cheio, né? Primeira coisa, nós temos que saber quanto que vai custar cada unidade, né? Então, do arroz. Se cada arroz custa R$15 e eu compro 2 unidades, ao todo, então, eu tenho aqui R$30. Não é isso, Isaac? Isso. Beleza? Refrigerante. Comprei um refrigerante. Então, eu tenho aqui R$6 eu vou pagar ao todo no refrigerante. E no tomate? R$4. Não é esse o preço do tomate? R$4 é o preço do tomate. Eu vou comprar 1,5 kg. Ou seja, né, E professor? aí? 1 quilo, um inteiro, mais meio, metade. Beleza. Então, 1 kg é R$4, não é isso? Mais metade de 1 quilo. Mais a metade de 1 kg. Que no caso o preço vai para R$2. Beleza. Então, eu tenho quanto aqui? 6. Então, eu vou comprar R$6 aí, né? O valor que eu vou pagar no tomate. Então, eu vou pagar R$6 nesse valor. E no biscoito? 4 unidades e cada uma custa R$2,50. Então, uma unidade é R$2,50. 2 unidades é 5. Eu quero 4, então eu vou pagar aqui R$10. Não é isso, Isaac? Ok. Nesses dois aqui, não tenho desconto. Curiosidade. 3%. Eu estou levando 2 unidades. Quantos por cento eu tenho de desconto, Isaac? 3% por unidade. Por unidade? Por unidade, não pelo Então- total da unidade. E então vai ficar quantos por cento no total de desconto aqui? Olha, professor, 15%, 3% de R$15 é 0,3, a gente pode fazer, né? Tá, então 3%, Outra forma de se resolver. 0,3, não é isso? Isso, vezes 15, Vezes 15. que vai dar 45, 0,45, perdão. 0,45. Então, cada produto a gente tem 45 centavos de Desconto. desconto. Se eu juntar os dois, São 2 pacotes, então 45 vezes 2. Então, terá um desconto ao todo nesse produto de 90 centavos. isso aí. Agora, professor, nesse caso, se eu pego ali R$30 e faço 6%, será que vai dar a mesma coisa? Não vai dar a fazer mesma coisa. vamos ver de cabeça?
Pode Vamos falar. lá, 6% de R$ 30 daria... Então, ó, 10% é 3. R$ 3. A metade, vamos colocar aí, é 1,50. Então, 5% já é 1,50. Falta quanto para 6 aí? Falta 15 centavos, não é isso? Isso, Então, vai dar 1,45, não é isso? isso. Beleza? 45. Então, tá longe do que a gente estava calculando. A porcentagem, tomem muito cuidado nisso mesmo. Os 3% que nós estamos calculando aí, esses 3%, é sobre o valor inteiro. Ou seja, é 3% dos R$ 30. Eu estou comprando 2 unidades, eu ainda tenho 3%. É 3% do valor, não 3% por unidade. Ou seja, eu não vou ter 6% aqui. Se eu só for vou ter calcular 3, não é isso? 6%, ia dar R$ 1,80. 1,80, Ia dar bem mais. bem diferente, né, Bem do que os diferente. 90, né? Isso. Já no outro é uma unidade simples, não é Uma isso? unidade simples. Então, 3%. Quanto que dá 3% a aqui gente dos pode 6? fazer 0,3, Então, 0,03, né? Então, 1%, 0,06. Aí você está fazendo Isso, por unidade, né? isso. 1% vezes 3. Vezes 3, 3 vezes 6 aqui. 3 vezes 6, 18. Então, 18 centavos aqui é o meu desconto. Então, subtrai aqui, desconto, 18 centavos. Vamos calcular aí? 30 menos 90 aqui, 21, quanto que vai vir dar? 21,10, professor. 29, não é? 29, perdão. 29 e 10 centavos, não é isso? Isso. Beleza. E nos R$ 6 aqui? Aí vai ser 5,82. Isso. Então, são esses os valores. Aqui, ó. 29,10, 5,82, 6 e 10. Vamos somar tudo? Vamos somar tudo? Vamos. Então, vamos lá. Então, eu tenho, no primeiro, 29,10. No segundo, 5,82, não era isso? Isso. 5,82. Aí eu tinha 6. 6 do tomate. E R$ 10 da bolacha. beleza, então eu vou ter ao todo 2, 9, somando aqui, ó. Eu vou fazer uma conta de cabeça, acho que é até legal isso, do empréstimo. Não sei se você faz essa conta também. Se eu tirar do 6 aqui, virando 5, emprestando aqui, vira 30. Então aqui, ó, dá 0. Então aqui, ó, dá 2, vai 1 aqui. Beleza? Tudo bem? Deu para entender aqui, ó? Somei esses dois aqui, 11, mais 11 aqui, mais 9, dá 20. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, R$ 50,92 é o que eu vou gastar. É o que eu vou ter aí no total, certo? No total. Sendo que esses mercados que fazem esse tipo de desconto, a própria máquina lá, o caixa, né, ele já calcula automaticamente o preço do produto já com desconto ao lado, ou no início ou no final. Sim. Né? Obviamente, por isso que é importante ter um sistema. E a matemática, se não fosse a matemática, esse sistema para fazer esse tipo de desconto, ou no caso que foi a atividade, a gente não teria como realizar. Tá? Seria muito mais demorado. Já pensou um caixa, né, professor? Ficar na época que ainda o caixa era aquela maquininha que teclava, tac, 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 aquele monte de papel, né? tem Já que fazer pensou? um por um. Né? Imagina comprar 100 unidades disso. Então, ó, tem mais uma atividade, vamos deixar para eles 2 minutinhos. Fechado. Ó, vai aparecer na tela para vocês mais uma atividade, 2 minutinhos, tá? E a gente já retorna aqui com vocês. Bom, retornamos aqui, professor. Mais alunos participando, mais estudantes participando. A maioria diz 50. Ana Clara, 2,95 desconto. Né? A gente teve o caso da Júlia. Ela respondeu, olha,
No primeiro caso, a gente vai ter desconto de 7%. No segundo, ele vai ganhar um desconto de 5%, só que no terceiro o valor da compra vai aumentar, porque foi um crédito, né? Sim. Tudo bem? Então, a gente vai pegar aqui, pedir para o senhor responder. A gente está com tempo curto aqui. Beleza, então a gente nessa vai aqui mais vou rápido. tentar fazer um pouquinho mais rápido. Vocês podem usar a calculadora, talvez até para facilitar vocês. É o seguinte. Então, nos dois aqui que nós temos dinheiro e débito vão ser descontos. Então, é uma subtração. E no crédito nós vamos acrescentar o valor. Todos o valor é 380. Então, eu tenho que pensar o seguinte. 7%, 7 sobre 100, se você dividir, é 0,07. Então, 0,07 vezes 380 dá quanto, Isaac? Dá 26,60. 26,60. Menos 380. Então, 380 menos 26,60 dá quanto? 353,40. 353,40. Beleza. No próximo, 5 sobre 100, eu posso multiplicar 5 vezes 380 dividido por 100. Dá quanto isso aqui? 5 vezes 380 dá 1.900. Dividido por 100. Dá 19. Então, isso aqui dá R$19 de desconto. 380 menos R$19. 380 menos R$19 vai dar 361. 361. Esse é o valor que eu vou pagar. Isso. No último... Vamos deixar quanto? o último para eles, professor? Pode ser. Deixa para eles Aí resolverem. a gente passa na próxima aula. Fechado. Tá bom? Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Um ótimo dia a todos e até a próxima aula. Obrigado, bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a professora Karina e estamos aqui para mais uma aula junto com a professora Milena. Olá, tudo bom? Bom dia, 7º ano. Sou a professora Milena e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre máquinas simples, o plano inclinado. Então, vocês viram na última aula, né, a gente retomando um pouquinho, que vocês já aprenderam o que é uma máquina simples, que é um facilitador das nossas ações. Mas agora a gente vai entender como que é a aplicação da máquina simples num plano inclinado. Então, vamos lá. Quais as nossas habilidades? Hoje a gente vai interagir um pouquinho com vocês, assistindo a vídeos. Nós vamos também refletir um pouco sobre a aplicação no dia a dia, né, da máquina simples, que apesar do nome assusta, mas constantemente está no nosso dia a dia. Resolver algumas atividades teóricas, né, entender como que funcionam, interagir no chat, obviamente, com vocês, e buscar mais informações a respeito desse tema. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje com vocês, a gente vai discutir a aplicação das máquinas simples, como o martelo, a tesoura, uma alavanca, roldana, o plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, na aula passada, a gente conseguiu ver com o professor sobre o martelo e a tesoura, né? A aplicação. Então, a gente tem que pensar que a máquina simples, a gente não está falando de motor, a gente não está falando de coisas que são muito complexas, a gente está falando da nossa realidade. A máquina simples está sempre no nosso cotidiano. Então, vamos lá? A nossa primeira pergunta do dia. Então, para a gente interagir um pouco, vocês explicarem para a gente, você sabe o que é plano inclinado? Então, eu vou dar 3 minutinhos, né? Nós vamos dar 3 minutos para vocês pensarem um pouco e interagir com a gente.
Gostei da interação de vocês, muito legal. Apesar de alguns terem dito que não sabiam responder, muitos souberam, ou porque já teve esse conteúdo com a professora na escola, né, deu tempo de ter esse conteúdo, ou porque alguns já têm por intuição o que é. Então, a Ana Luísa, o Gabriel, o Jonathan, a Nicole responderam a rampa. A Bianca, plano inclinado serve para facilitar a vida das pessoas. O Leonardo respondeu que permite deslizar objetos até um nível mais alto, ou mais baixo também, né? Sem utilizar muita força. A Maria, superfície inclinada a mais de 90 graus. A Lidiane, uma superfície reta, mas inclinada na estrutura. O Cauã, tipo uma escada. Então, a gente teve algumas respostas corretas e outras que a gente pode colocar algumas observações. Muito legal. Então, assim, a gente colocou no nosso slide, o próximo slide, que ele vai falar o que é o plano inclinado. Ele vai exercer uma função de máquina simples, como a gente falou. Então, o martelo é uma máquina simples, um alicate é uma máquina simples, um quebrador de nós, né? A gente tem várias máquinas simples, mas e o plano inclinado, né? Então, vamos assistir um vídeo. A professora Cecília produziu esse vídeo para a gente. Vamos assistir e depois a gente vai discutir todos os tópicos que ela levantou. Olá, queridos alunos, eu sou a professora Cecília, professora de Ciências, e nessa aula vamos conversar sobre plano inclinado. Só que antes de começarmos a aula, quero saber quem já está com seus cadernos para fazer aquelas lindas anotações. Se não estiverem, não tem importância, depois volta na aula, mas anotem. Lembrem-se, anotações sempre é muito importante para os estudos, certinho? Plano inclinado, gente. O plano inclinado, ele é um tipo de máquina simples. Vamos relembrar o que são as máquinas simples? São máquinas, ferramentas que vão facilitar o nosso trabalho de alguma forma, ou mudando a direção da força, ou ajudando a gente a realizar aquela força a ser aplicada, né? Vamos também relembrar quais são os 3 tipos de máquinas simples: as alavancas, as polias e o plano inclinado, que é o nosso foco de estudo. Gente, toda vez que a gente fala de um plano inclinado, a gente pensa numa inclinação. No caso, sempre pensamos numa rampa, que vai ser o nosso foco de estudo para entender como que isso aqui parado vai ajudar a gente a realizar a diminuir a força a ser aplicada, né? Fantástico! Só que nós temos coisas no nosso dia a dia que a gente nem para prestar atenção, que é um plano inclinado, que são os parafusos e as lâminas das facas. Não vamos agora falar deles. Primeiro vamos entender o que é o plano inclinado e depois a gente volta aqui nesses dois. Vamos observar essas duas imagens. Uma imagem, você não tem nada para te ajudar a carregar este objeto até o topo, e nessa imagem você tem uma rampa para te ajudar. Observe a trajetória dos dois casos. Aqui você tem que subir na vertical, horizontal, aqui diagonal, até chegar no ponto final. No primeiro caso, como eu já disse, você não tem nada ajudando a carregar aquilo. Você vai ter que aplicar uma força maior que o peso daquele objeto. Então a força vai ser maior, certinho? Nesse caso, temos que realizar uma força maior que o peso do corpo. Nós não temos nenhum agente facilitando, ajudando, nenhuma máquina ajudando a gente, que é diferente do caso do plano inclinado. O plano inclinado, ele vai ter uma força agindo sobre o objeto. E o que vai acontecer? Diminuir a força que você tem que aplicar. Fantástico, gente! Então, olha só, eu fiz aqui esse desenho para representar um pouco das forças para você. Lá no ensino médio, você vai até saber aprender a fazer cálculos sobre essa força. É fantástico, mas aqui o importante é você entender o que é a força-peso e o que é a força normal. A força-peso é a força gravitacional. É a força que puxa tudo aqui para o planeta Terra. Ela sempre vai ser perpendicular ao planeta. Então, imagina que aqui é a superfície do planeta Terra, então ela vai ser perpendicular a essa superfície. Vamos lembrar o que é perpendicular? É quando eu tenho uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Certinho? Perpendicular. Então, essa é a força-peso, que é aquela força que a força gravitacional. A força normal, ela também vai ser perpendicular, mas professora, está torto aqui. Torto se você pegar como referência a superfície da Terra.
Porque se você pegar como referência a rampa, ela também está numa perpendicular. Olha só, superfície da rampa, vamos subir? Perpendicular. Então, a normal, ela vai ser uma força que vai ser exercida de forma perpendicular à superfície ao qual o objeto está inserido, certo? Essa força, gente, é uma força de reação dessa superfície em relação a esse objeto. Então, quando esse objeto estiver subindo a rampa, essa rampa vai exercer uma força. Vai facilitar você trazer o objeto do ponto inicial desse plano inclinado para o ponto final. Coloquei aqui para você anotar depois, lembra da importância das anotações. O plano inclinado, ele irá facilitar o trabalho, portanto, teremos que aplicar menos força. Fantástico, né? Uma máquina facilitando o nosso serviço. Agora, observem essas duas imagens. Qualquer rampa vai facilitar o nosso serviço da mesma forma? Não. Quanto maior for a distância dessa rampa, menor vai ser o ângulo de inclinação, maior a força que essa rampa vai estar aplicando sobre esse objeto, menor a força que a gente vai ter que aplicar. Fantástico, gente. Eu sei que eu falo fantástico, mas é fantástico, né? Sensacional. Agora, aqui, eu tenho um ângulo maior, uma distância menor a ser percorrida, só que a força que esse plano inclinado vai exercer, ele vai ser menor. Então, se ele vai ser menor, a força que você vai aplicar no objeto terá que ser maior. Também coloquei aqui para facilitar as anotações, quanto maior o ângulo, menor é a distância e maior será a força realizada. Quanto menor o ângulo, maior é a distância, então menor será a força realizada. Certinho? Tem rampas que a gente nem percebe, é até imperceptível, e ali é facinho, imperceptível a inclinação, e é facinho da gente empurrar ali um objeto. Agora, observe essa imagem. Tente, na sua linda imaginação, imaginar que isso aqui é uma montanha, ok? Lembra que na aula, os desenhos dos professores, a gente tem que ter uma linda imaginação. E você é aquele bonequinho de palito, espero que os professores de artes não estejam assistindo, porque senão eles vão, né, dar bronca na gente. E você tem 3 opções para chegar aqui na festa com os seus amigos. Você pode subir a rampa azul, verde ou vermelha. Qual você acha que você vai percorrer maior distância? Qual você acha que você vai percorrer menor distância? Só que na menor distância você vai ter que realizar uma força maior. Aí vai ser questão de escolha. Você quer percorrer uma distância maior aplicando menos força? Rampa vermelha. Se você quiser aplicar mais força, mas compensar na distância, rampa azul. Olha aqui a anotação. Para aplicarmos menos força, será necessário então percorrer uma maior distância. É uma troca, né, gente? Aqui a gente está meio que fazendo ali uma troca. Força, distância, é uma escolha. Depende do objeto, depende da força que você tem a aplicar naquele objeto, né? E o homem muito inteligente usa esses planos inclinados a seu favor. Imagina que você tem que chegar no topo desse prédio. Ah, professora, é só fazer uma rampa. Olha o tamanho da rampa, o espaço que você precisaria. Agora, imagina se eu colocar aqui uma estrutura e pegar essa rampa e enrolar nessa estrutura. Nós temos uma escada em espiral. Ela vai facilitar o trabalho. Qual que é o trabalho? De subida. Ó, você aqui de novo, boneco palitinho. Subir, eu diminuí o ângulo, aumentei a distância, facilitei o trabalho, porque eu tenho que fazer menos força para poder subir até o topo daquele prédio. Sensacional! Olha só essa escada, linda, né? Quase igual a que eu desenhei. Qual que é a função desse... Não é, né? Qual que é a função dessa máquina, desse plano inclinado? Facilitar a subida dessas pessoas. Olha um outro exemplo clássico de plano inclinado, a rampa de skate. Legal, né? Muita gente ficou com vontade agora, hein? Não sei não. Imagina que isso daqui é uma escada em zigue-zague. Também o serviço, até chegar lá em cima, vai demorar um pouquinho, mas não importa, você vai aqui de boa, andando, né? Sem aplicar muita força. E chegamos na faca, lá do começo, vamos entender um pouquinho por que ela também é um plano inclinado. Já observou a lâmina de uma faca? Então vamos observar. Aqui nós temos, na verdade, 2 planos inclinados, dos 2 lados.
Professora, mas eu não tenho nada, assim, eu não vou subir ali. Tudo bem, você quer cortar alguma coisa, você vai ter uma superfície encostando naquela faca. Então, aquela superfície ali, ó, que é o plano inclinado, vai exercer uma força. Lembra da força que ele ajuda? Ele vai te ajudar aqui também. Então, quando você pega em qualquer tipo de faca, não importa, espada, aqui eu coloquei uma espada, uma imagem bonita de espada, só pra gente visualizar mesmo. Você aplica uma força nessa espada, essa força é repassada para o plano inclinado. E o que o plano inclinado faz? Exerce a força sobre o objeto. E aí essa força vai facilitar o que você quer. O que é que você quer? Cortar aquele objeto, seja uma fruta, uma carne, um pão, não importa. E o parafuso, professora? Gente, o parafuso, lembra da escada em espiral que eu acabei de mostrar para vocês? Opa, vamos voltar lá? Voltamos, erro técnico. Então, imagina aqui que o parafuso é o mesmo princípio da escada em espiral. Professora, mas não é uma escada, parafuso. Ué, a gente pode imaginar que é uma escada de formiguinhas, né? Então, aqui, imagina a formiguinha, tadinha, subindo aqui. Qual o objetivo dela? Chegar no topo. Ela vai percorrer uma distância grande, mas vai realizar um menor esforço. Quando eu pego este parafuso e coloco em uma porca, é um plano inclinado deslizando em um outro plano inclinado. Fantástico, gente. Eu tenho aqui um parafuso e uma porca. Tá vendo aqui a porquinha? Vamos dizer que eu quero tirar essa porquinha. Tá vendo? Eu vou levar um tempinho. Tempo, né? Por quê? Porque a distância é longa. Só que eu não estou realizando quase esforço nenhum. Porque quem está me ajudando? O plano inclinado. Tá vendo que a gente tem um monte de plano inclinado e nem percebe? Olha só, esses dois tipos, nós temos 4 tipos de parafusos aqui, mas eu quero que vocês visualizem principalmente este e este. Qual dos dois vocês acham que você vai ter que aplicar uma menor força na hora de parafusar? O que você tiver que percorrer a maior distância, este daqui, certinho? Tá vendo como era melhor deixar tanto o parafuso quanto a faca lá no final, que eu tenho certeza que agora você entendeu por que ele é um plano inclinado? Gente, o prego também é um plano inclinado. Só que a gente tem que realizar uma força bem maior sobre eles do que em relação ao parafuso por causa da diferença ângulo, da diferença do tamanho daquele plano inclinado, da distância daquele plano inclinado. Lembra? Quanto menor a distância, maior o ângulo, maior a força que você vai ter que aplicar sobre aquele objeto. Gente, já estamos chegando no final, infelizmente, e eu queria falar mais um assuntinho com vocês, que é sobre a vaga de cadeirante nos shoppings, teatros, supermercados. É muito importante nós não só respeitarmos a vaga em si, mas a lateral da vaga. Por que respeitar a lateral da vaga, professora? Porque quando o carro do cadeirante para, ele projeta para fora uma pequena rampa. Essa rampa é um plano inclinado que vai facilitar a saída e a subida desse cadeirante. Então, quando a gente coloca algum objeto aqui ou avança com o carro ali, a gente está prejudicando totalmente ou a saída ou a entrada deste cadeirante. Então, ensine as pessoas, né? Ensinar é muito bom. Tanto que é bom que eu fiquei muito satisfeita de conversar sobre plano inclinado com vocês. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado mesmo pela atenção. Façam as anotações. Lembra que eu falei para vocês, as anotações é muito importante para os estudos. Certinho? Foi um prazer conversar sobre plano inclinado com vocês. E tchau, tchau. Muito bem, agradecer a professora Cecília por ter produzido o material. E assim, ela falou um monte de coisa, né? E a gente tem que pensar nesses conceitos trabalhados. Então, se a gente fosse construir um mapa conceitual, né? Um mapa mental, com as palavrinhas que ela usou. Então, máquina simples, plano inclinado, aí a gente tem rampa zigue-zague, ela foi falando várias coisas. Então, vamos pontuar todos esses tópicos. O primeiro que ela falou foi a rampa, né, Karina? O que você pode falar um pouquinho da rampa? Então, a rampa eu acho que é a máquina simples
que a gente mais consegue identificar no nosso dia a dia. Quando a gente fala, na verdade, de plano inclinado, a rampa, por intuição, já é a primeira coisa que vem à nossa memória. Então, a gente consegue identificar agora, né, sendo modificado pelas ruas, para justamente o acesso ao cadeirante, que foi algo que ela mencionou, e é muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem nos estabelecimentos comerciais, a gente tem... É um facilitador mesmo. Outro ponto que ela colocou que é muito importante, né, a gente tem na nossa anotação, é a questão da força normal e a força peso. A força normal é aquela que a gente exerce, né? A gente pode relacionar força normal com o que a gente normalmente utiliza para erguer algum objeto, por exemplo. E a força-peso é aquela que a gravidade exerce sobre aquele mesmo objeto, na verdade, sobre tudo, para a gente se manter na superfície. Isso, esse é um conteúdo lá da física, que depois vocês vão ver lá no ensino médio. Outro ponto importante que ela colocou foi da escada espiral, né? Que ela falou muito, que ela falou da escada de formiguinha, e ela fala bastante do rodar, que a distância é maior, mas a nossa força vai ser menor, nosso trabalho, né? Outro tópico importante foi a rampa de skate, que ela ainda falou, e agora vocês estão com vontade, né, andar de skate, não está podendo sair de casa. O que você sabe da rampa de skate? Então, a rampa de skate é o mesmo conceito. Na verdade, o que a gente tem como objetivo do plano inclinado é chegar de um ponto a outro com aquele ângulo de inclinação. A rampa de skate ela tem um ângulo de inclinação, apesar da curvatura, a gente precisa exercer uma força e quanto para poder brincar ali, né, na nossa rampa, ela também entra na máquina simples. Outro exemplo que foi colocado no nosso vídeo foi a escada zigue-zague, que funciona como uma escada parafuso também, que a distância normalmente é maior. Às vezes a gente vê no terminal de ônibus, né? A gente vê bastante no terminal de ônibus a escada zigue-zague, assim, e a gente fala, nossa, tem que andar bastante. Mas se fosse uma rampa, né? Se fosse assim, subindo bonitinho assim, a gente ia ter que andar muito, né? Fazer um esforço muito grande para chegar. Por isso que eles fazem o zigue-zague. Exemplo que ela colocou do nosso dia a dia é a faca. A faca, a gente já vê esse exemplo também usando com martelo, a gente pode usar com o prego, o parafuso. Então, às vezes, um parafuso que ele tem mais voltinhas, ele é mais fácil, a nossa força vai ser menor para colocar. E, às vezes, a gente quer bater um prego, sendo que um parafuso ia ser muito mais fácil. E aí ela falou um pouquinho da vaga do cadeirante. Quer falar um pouquinho, Karina? A vaga do cadeirante, a gente tem que trazer um pouco também de cidadania para esse conceito, né? Então, a gente tem as delimitações que normalmente são feitas em branco, em amarelo, nas laterais. Então, por que não podemos, de modo algum, estacionar nessas áreas? Porque ali é justamente o momento em que o cadeirante, além da rampa, né, de apoiar ali a rampa para carro adaptado, também vai entrar a cadeira, vai fazer a parte de rotação, né, no que ela vai virar para poder subir. Se a gente ocupa aquele espaço, muitas vezes até com carrinhos de supermercado ou qualquer outro objeto, de a gente achar que aquele espaço é inutilizado, para cadeirante, para quem é cadeirante, ele é muito utilizado. Ele é muito essencial. Se a gente ocupar aquele espaço, o cadeirante ele não desce do carro e não entra no carro. Então, é uma questão também de cidadania, além de física, de ciência, é uma questão de cidadania a gente respeitar e entender por que não pode utilizar aquele espaço. Muito bom. Então, a gente vai deixar agora uma perguntinha no chat para vocês. Tá? Lembrando que o chat ele só está abrindo na hora que a gente faz a pergunta. Vamos lá? Então, vamos lá, nossa perguntinha. Você já utilizou o plano inclinado para carregar algum objeto ou pessoa? E a segunda pergunta é, você já reparou se nos lugares onde você circula existe algum plano inclinado? A gente vai dar 3 minutos para vocês interagirem nessas duas perguntas. Então, olha, ficou muito dividido aqui. Muitos responderam que sim, outros responderam que não, né? Se já utilizou o plano inclinado, mas alguns disseram aqui, o Cauê, o Cauã, eles disseram que sim, né, com a escada rolante. A Daiane respondeu que sim também, com o carrinho de bebê. O Pedro, com a bicicleta. Nauane, ela pergunta se a gangorra vale.
Então, a gangorra é um tópico que a gente sempre trabalha na física, né? Que ele trabalha com a questão das alavancas, tudo. Então, a gente não vai considerar nesse momento. Ele é plano, ele tem o conceito de ser plano e inclinado, mas como ele faz o processo de vai e vem, a gente pode trabalhar um pouquinho também, como a Pro disse, na parte das alavancas. Como cadeirante também, a Maria Eduarda, ela fala, na minha escola tem rampa para as salas de aula. Isso é legal, né? As escolas elas estão se adaptando, né? Dependendo da realidade, a gente não pode falar de todas, mas a grande maioria já tem as suas rampas, estão adaptadas para receber esses alunos. Uma escola para ajudar, né? Para somar. A Camila, ela fala que na entrada da garagem dela tem. A Gabriela também já ajudou muitas pessoas. A Rafaela fala que já andou de cadeira de rodas no hospital e ela reparou que tinha bastante rampa, né? Então, é aí que a gente consegue perceber que no nosso dia a dia a gente estuda ciência, a gente estuda física. E é bacana vocês conseguirem relacionar, né, as informações que a gente passa, que os professores passam. Então, a gente trouxe um brinquedo comum, que são os carrinhos, né? Um caderno que dá para a gente fazer em casa para a gente entender essa rampa, como que ela funciona. Então, a gente tem que pensar na inclinação, se a gente coloca ele muito inclinado ou pouco inclinado, o que vai facilitar ou não. Se a gente for pensar subindo, né, se estiver muito inclinado, o carro vai ter o quê? Uma dificuldade para subir. Né? Ele vai subir, porque ele tem a parte mecânica, mas ele tem uma certa dificuldade. Se ele tiver uma rampa menor, ele vai ter uma facilidade. Tudo bem que o caminho pode ser muito maior, mas aí é uma questão de força e distância, né? Essa relação que a gente está trabalhando. O outro exemplo que a gente pode usar é ao contrário mesmo. Então, como que esse carrinho ele vai descer? Deixa eu segurar aqui. Então, se a rampa estiver muito inclinada, ele vai descer bem rápido, de novo. Isso. Se tiver menor aqui a inclinação, ele desce uma outra velocidade. Então, isso é uma prática que a gente faz dentro de sala de aula que dá para fazer em casa, né, com nossos brinquedos aí de casa. Existem até alguns brinquedos, né, de carro de uma marca bem conhecida que trabalham essas rampas e são bem divertidas. Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês na nossa próxima imagem para vocês analisarem um pouco, né, o que está acontecendo, né? Então, a figura A, né, a gente está tendo uma rampa maior e ele tem que empurrar esse estante de livros. Então, qual que é o esforço ali, qual que é a força que ele vai ter, qual é o trabalho que ele vai ter. E na figura B é maior. Né? Qual que será dessas duas figuras que ele vai ter um maior esforço, um maior trabalho? Então, vamos lá para a nossa pergunta. Novamente, a gente vai interagir um pouquinho com vocês. Qual é a nossa pergunta? Então, de acordo com a imagem que você observou, quem irá fazer mais força para empurrar a estante até o topo? A figura A ou a figura B? 3 minutos. Então, voltamos aqui. Olha, bastante gente interagiu, muito bacana. E alguns responderam certo. Na verdade, a maioria respondeu certo, né? Nós tivemos a Gabriela, a Juliana, o Pedro, a Emily, o José Carlos, que respondeu a figura B. E a maioria respondeu a A. Então, foi o Edinaldo, o Matheus, Kemily, Isabelle, Ana Beatriz, Lara, muita gente. Eles explicaram que a figura A, porque a distância é menor e terá que fazer muito esforço. A Luísa respondeu mais esforço na A e menos esforço na B. Mas, afinal, como que a gente age aí? Aonde a gente faz menos esforço? Então, vamos lá. Menos esforço. Voltando aqui no nosso caderninho. Se o nosso ângulo ele estiver muito alto, aqui, ele estiver muito grande, né? O carrinho vai ter dificuldade para subir, certo? Então, ele vai fazer mais esforço. Agora, se ele estiver menos inclinadinho aqui, ele consegue ir com uma maior facilidade. Essa maior facilidade vai ser o quê? Menos esforço, mas maior a distância. Então, retomando a nossa pergunta, que é, de acordo com a imagem que você observou, quem irá fazer mais esforço é a figura A, certo? Isso. Uma das brincadeiras que a gente usa dentro de sala de aula, para falar um pouquinho desse conteúdo, é a questão do ângulo, né? Então, assim, se a gente esticar a mãozinha, a Karina também vai esticar a dela ali, ó. Se a gente esticar a nossa mão aqui e pensar na angulação, aqui a gente tem um ângulo de 90, correto? Então, aqui a gente tem, com o dedo aqui, onde está o anel, a gente tem um ângulo de 30,
45 e 60. Então, quanto maior o ângulo, então, quanto maior for aqui o ângulo, quanto mais a gente inclinar o caderno, vai ter uma dificuldade, vai ser mais força para agir. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente resumir um pouquinho o que foi trabalhado com vocês, né, a gente finalizar esse bate-papo, sistematizar um pouco o que foi falado. O que a gente pode definir, então? Além de máquina simples, o plano inclinado é todo o plano que forma um ângulo com a superfície horizontal para facilitar o trabalho de levar um corpo de um nível para outro mais elevado. Então, esses foram os conteúdos que a gente trabalhou hoje, né? Esses apresentados. A gente falando bastante da questão do ângulo. Então, algumas palavras-chave para quem gosta do mapa conceitual é a gente colocar ângulo, né? Força, trabalho, gravidade, colocar as nossas fórmulas ali, que depois, mais para frente, vocês vão trabalhar dentro da disciplina de física, mas a gente já está tendo uma introdução da física no 7º ano. E entender um pouquinho aonde, né, no dia a dia, a gente consegue identificar tudo que é trabalhado. Porque a gente recebe muitas perguntas na sala de aula, né? Que a gente está morrendo de saudade dessa interação com vocês ao vivo ali. Mas quando a gente dá essa aula, a gente percebe que vocês ficam, Pro, mas por que a gente está aprendendo isso? Para que a gente vai aprender isso? Onde eu vou usar isso, Aonde né? eu vou usar isso? Então, a gente consegue identificar no plano inclinado no dia a dia com muita facilidade e até, como eu já falei, uma questão de cidadania muito forte nessa questão. É um projeto de vida do aluno, né? Então, o aluno que quer ser engenheiro, ele sabe que ele vai trabalhar sempre com isso. Um aluno arquiteto, quem vai trabalhar na área de construção, quem vai trabalhar na educação, quem quer ser professor, sabe que a escola vai ter que sempre estar se adaptando à nova realidade. E, assim, faz falta esse debate, né? Onde que a gente aplica? Por isso que, na nossa habilidade, a gente falava do trabalho do cotidiano. Onde que a gente encontra isso? Então, vocês sabiam, né, que nem a gente volta retomando a questão da tesoura, a questão da alavanca no geral. É isso. E até foi identificado outras máquinas, né, como a gangorra. Então, vocês já vão conseguir identificar, mesmo que seja só conceitual, mesmo que seja só teórico, e mais para frente a gente vai ter também cálculo, né, mais para frente que eu digo, lá no ensino médio, fiquem tranquilos. Então, por enquanto, essa parte teórica que a gente trabalha com vocês, eu já percebi pela interação no chat que vocês conseguem identificar, sim, no dia a dia. Né? Eu tive até algumas informações que os alunos falando, eu uso essa rampa para ajudar a minha mãe. Quando a gente vai no supermercado, eu consigo carregar o carrinho de supermercado por conta da rampa. Né? Ou então a gente tem aquelas rampas automáticas, enfim. Então é isso. Para fechar a aula de hoje, a gente tem atividade complementar no caderno do aluno. Façam sua atividade, registram e até a próxima. Muito obrigada por ter acompanhado a gente. Estudem bastante, lavem as mãos, usem a máscara e se cuidem. Um abraço. Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade aí à sequência de aulas sobre música, falando hoje, o nosso tema é música para ouvir, cantar e se emocionar. Apresento a professora Fernanda, onde nós vamos estar fazendo essa aula juntas. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, aula para o 7º ano. Essa aula ela está no caderno do aluno e no caderno do professor, caso o professor queira dar continuidade a essa aula. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é música, gênero e estilos musicais, uso e função da música, contextos de produção e circulação da música clássica e do canto coral e suas relações com as dimensões da vida social e cultural. Pessoal, eu vou começar, o chat vai ser aberto de vez em quando, eu já vou começar com um chat. Eu já vou começar com a seguinte pergunta. O que a música ela provoca em você? Eu vou deixar 2 minutinhos para vocês escreverem para mim o que é a música. Não a música clássica, tá? Qualquer música, pessoal. Quando você escuta a sua música preferida, o que ela provoca em você? Tá? 2 minutinhos para resposta.
Olá, gente, voltando. Então, olha só, nas interações aqui, o Guilherme, né, responde que ele sente felicidade ao ouvir as músicas, né? Ana Júlia, paz. Laura, alegria. Caio, alegria também. Felipe, alegria, tristeza, vontade de chorar. E apareceram também outras, né, indicações aqui. Vontade de dançar, energia, sentimentos, emoção, paz. Enfim, apareceram, né, várias e várias coisas aqui na nossa interação, professora. Sentimentos. Bom, pessoal, a música, a música ela é uma linguagem da arte. E ela é feita para provocar mesmo alegria, tristeza, vontade de dançar, vontade de ficar quietinho, vontade de chorar. Essa é a ideia mesmo. Então, a música é uma linguagem da arte. E por ser uma linguagem, ela possui um sistema simbólico de representação. E esse sistema ela é composto por elementos e regras que permitem infinitas combinações. Que são essas combinações? São as melodias, exatamente as melodias. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o uso e a função da música. Então, vamos lá. Toda composição musical ela tem uma função pensada pelo seu autor. O uso que se faz dessas composições pode variar de acordo com a intenção de quem a utiliza. Por exemplo, a marcha nupcial foi pensada por Felix Mendelssohn, e ela foi composta para uma peça de teatro do Shakespeare, que chamava Sonhos de uma Noite de Verão. Só que hoje em dia, essa música ela é usada muito para a noiva, quando está na porta da igreja, para ela entrar dentro da igreja. Quando abre a porta, começa aquela música, que é uma música clássica, que se chama Marcha Nupcial. Então, você vê, ela foi feita para uma coisa, para uma peça de teatro, e hoje em dia a gente usa para casamento, tá? Então, o uso e a função mudaram completamente. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre gênero. O gênero musical, ela é a grande categoria. O que acontece? Ela possui as mesmas características, instrumentação e base, e elas servem de referências para as variações. Vamos pegar como variações de estilo a música clássica. Então, a música clássica é uma variação do grande gênero. Então, considerando a música clássica, o que poderia ser os estilos? Sonata, música de câmara, sinfonia, concerto, e tem o canto coral também. Então, o canto coral vai ser gênero, e dentro do canto coral nós vamos ter vocais, coletivas, com ou sem uso de instrumentos musicais. É uma variação, tá certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre música clássica. O que seria música clássica? Então, vou fazer um breve histórico da música clássica, tá? Porque é muita coisa para falar numa aula de tempo curto. Então, ela surge nas academias de músicas europeias, após o século XVII, e tem como característica ser uma música mais séria, perto das músicas folclóricas e mais alegres, assim, da época. Algumas composições elas já foram criadas para um grande número de músicos tocarem ao mesmo tempo. Foi aí que surgiram as orquestras e as salas de concerto. Essas composições, geralmente, elas são divididas em partes e têm a intenção de contar uma história. E a música clássica está presente em diferentes momentos da nossa vida. Por mais que você possa não acreditar, e você deve estar falando aí, professora, música clássica, não escuto, muito chato, nunca ouvi, não sei onde tem. Pois eu vou dizer para vocês exemplos da onde tem música orquestrada, música clássica. Por exemplo, você já assistiu Star Wars? Harry Potter, que é o meu preferido. Você já assistiu filmes como Indiana Jones, Senhor dos Anéis? E é essa que vocês não vão acreditar, Os Vingadores. Quem não assistiu Os Vingadores, ainda assista. Missão Impossível, Piratas do Caribe. Todos esses filmes que eu dei indicação aqui, pessoal, elas têm, às vezes, tema de abertura, ou no meio do filme elas começam a tocar uma música clássica, orquestrada. Por exemplo, a música de abertura do Star Wars, a Marcha Imperial, que é do vilão Darth Vader,
foi tocada pela Orquestra Sinfônica de Londres. Tá? Então, se você não ouviu, nunca prestou atenção nesses filmes, ah, professora, mas não assisto o filme. Então, vamos lá. Jogo de videogame. Já jogou algum? Gosta de videogame? Gosta de jogo em computador? Eu só peguei alguns, pessoal, de alguns jogos que tem aqui que tem música orquestrada. Por exemplo, Tetris, que é aquele joguinho de encaixar, Street Fighter, Final Fantasy. O Final Fantasy foi quem gravou a música deles foi a Orquestra Filarmônica de Londres também. E uma que eu gosto muito, um jogo que tem uma música maravilhosa é do Dragon Age, tá? Então, se você não assistiu ou nunca jogou, procura agora assistir esses filmes, essas indicações de filme, com outro olhar. Tenta prestar atenção nas músicas que são tocadas nesses filmes. Então, ela está presente, pessoal. Está presente na nossa vida o tempo todo, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre canto coral. Um coral, pessoal, é um grupo de pessoas que interpreta canções feitas com esse fim, para cantar música mesmo. E o coral, ele se organiza por naipes. O que são os naipes? São os tipos de vozes. Então, você vai entrar num coral, vai fazer um teste e eles vão ver quais são os tipos de vozes que você tem. Vamos lá. As masculinas vai ter o baixo, que é o mais grave, o barítono, que é médio, o tenor, que é mais aguda. Nas vozes femininas, são outros nomes utilizados. É o contralto, que é a mais grave, a meio-soprano, que é médio, e a soprano, que é a mais aguda. Então, caso alguém se interesse em cantar em coral, ou já canta no coral da igreja, da escola, com certeza já deve estar separado por esses naipes. Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o contexto de produção e circulação de música. Então, o que são os contextos de produção e circulação? Consiste em analisar atentamente diferentes elementos de composição de diversos períodos e momentos estéticos, sociais e históricos brasileiros e de outros países, ampliando a compreensão sobre sua utilização e a intenção artística implícita nessa categoria musical. O que é isso? É a gente pegar diversas músicas de diversos períodos, comparar, ver como são feitas, ver para que fim que serve, se o fim simplesmente era só diversão, ou se tinha um fim social, agora eu vou cantar essa música porque eu quero fazer um protesto com o que a gente está passando agora, ou se é só para divertir, para tocar em balada, divertir as pessoas. Dá para a gente pegar músicas de contextos de outros países, do nosso país, para a gente ver se são parecidas. E como que elas circulam no mundo? Como que uma música que foi composta lá nos Estados Unidos chegou aqui para mim? Como foi? Hoje em dia tudo bem, tem internet, né? Mas e antigamente, como será que chegavam essas músicas? Quem trazia, né? Então, contexto de produção e circulação são todas essas formas de pensamento, tá, pessoal? A música, ela está dentro das dimensões da vida, né? Toda a comunidade que a gente vive, toda a forma de espaço que a gente vive, ela é composta por elementos diferentes e sempre tem música incluída nisso. E ela pode ser abordada e relacionada de acordo com as dimensões da vida, de acordo com como eu vivo. Por exemplo, a mesma música eu posso sentir de uma forma diferente, a professora Márcia vai sentir de uma forma diferente e vocês aí em casa vão sentir de outra forma, porque vai de acordo com a minha vivência, com o que eu vivo, com o que eu lembro, tá? Quais são essas dimensões da vida, pessoal? Então, as dimensões da vida. Por exemplo, a gente pode falar da dimensão social. O que é a dimensão social? É a música que você ouviu em casa. O que você ouve em casa, o que seus pais trouxeram para você e seus avós. A música histórica. É uma música que tem um contexto da época. O que a gente está vivendo agora? Pandemia. Que música será que vai ficar, pessoal?
que a gente vai lembrar desse período de pandemia. Tem a música cultural, que tem a ver com o espaço que a gente vive, o bairro, a escola. Por exemplo, quem vive aqui em São Paulo, no bairro, na Zona Leste, escuta um tipo de música. Ah, meus pais mudaram lá para a Zona Sul. Chega lá, na escola, com a turma de amigos, são outras músicas que a gente está ouvindo. E tem o conceito ético também, tá, pessoal? O conceito ético é a gente aceitar, respeitar todos os gêneros musicais, tudo que se lança, porque eu posso não gostar, mas o meu melhor amigo gosta, a minha avó gosta, a minha mãe gosta, tá? Então, a música, ela sempre envolve todas as dimensões da vida. E a gente sempre vai estar em algum momento ouvindo essa música, tá, pessoal? Então, sabendo disso, eu vou propor para vocês um desafio no chat. Esse desafio, eu vou deixar um tempinho longo para vocês, porque tem bastante coisa para responder. Vamos lá. Então, vocês vão escolher uma música, pode ser clássica ou não, do que vocês costumam ouvir, para relacionar as diferentes dimensões da vida, que é o que eu comentei agora com vocês. E responda via chat. Da dimensão social, qual música você mais tem ouvido durante esse isolamento social? Pode escrever o nome da música e o nome do artista, por favor. Dimensão histórica. Qual foi a primeira música que você aprendeu? Você lembra, professora Márcia, qual a primeira música que você aprendeu? Olha, Difícil. a primeira música é um pouco difícil, né? Porque já faz muito tempo, né? Então, eu liguei para Mas- minha mãe. Eu liguei para minha mãe e perguntei para ela qual foi a primeira música que eu cantava sem parar. Então, se vocês não lembram, pergunta para a mãe. Dimensão cultural. Quais as lives de músicos vocês têm assistido? Dimensão estética. Com qual música você mais se identifica atualmente? E a dimensão política, a gente está usando esse conceito de política, tá, pessoal, para falar sobre território. Falando de países, regiões, músicas estrangeiras. Eu queria saber se vocês ouvem música estrangeira, qual música que vocês têm ouvido. E aí, pessoal, detalhe, tudo que vocês estão escrevendo para mim, eu anoto, coisas que eu nunca ouvi, eu vou ouvir em casa à noite, para poder saber o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão curtindo. Na semana passada eles me deram algumas dicas, que foi o BTS, eu gostei muito. O Blackpink, que eu escutei também, gostei demais. Então, é uma troca. Eu falo um pouquinho daqui, vocês falam daí, e eu anoto, porque eu aprendo com vocês também. Pessoal, como são 5 perguntas e tem que falar nome da música, nome do cantor, e é muita coisa, eu vou deixar 5 minutos, dá mais ou menos 6 minutos, vai, para vocês poderem me responder, tá bom? Fico aguardando. Então, gente, voltando aqui, né? Vamos olhar aqui a interação do chat de vocês. Olha só, Ana Júlia escreve Where I Stand, né? A Aline Barros, né? Também foi citada. Cauê cita Cradles, uma música de rock, né? A Kathleen cita Pagode, Zé Neto e Cristiano, Alok, né? O DJ Alok. O Pedro Henrique, né? Está citando aqui Sol e Fogo também, com Alok aí. Cirandas, né? Interessantíssimo, né? Já entra aí na questão de música, né, regional, já entra na questão também de música folclórica, né? A Alok também, Laurin, né? Ela também, né, escreve aqui, descansa, girassol, em teus braços, né? Então, a interação aqui está, né, funcionando bem aí. Mas e as lives, pessoal? Tem alguma coisa escrita? Alguém está assistindo live? Quais são as lives que eles colocaram aí pra gente? Pois é, né? Alguns aqui, né, citaram que a live, eles assistiram aqui, né? A live do DJ Alok foi a que mais apareceu, né? Também teve uma aqui do Zé Neto e Cristiano e teve também da Aline Barros, né? Canção gospel, né? Música gospel. Teve uma live da Anitta ontem. Você assistiu, professora? Olha, sinceramente, não. A Anitta cantando MPB, disse que estava sensacional. Bom, infelizmente eu não vi, não tive oportunidade. Das músicas estrangeiras, o que a gente pode Então, separar aí? Então, eles citaram muito o DJ Alok, né? Que é um estilo, né? O DJ de música eletrônica, né? Que está muito em voga aí no momento hoje, né?
Parece que ele fez uma live na casa dele, né? Num Isso bairro aqui em mesmo, São uma live para Paulo. os seus fãs, né? Ainda colocou lá um esquema de iluminação, ficou um negócio bem bacana. Eu cheguei a dar uma curiadinha de longe, assim, né? Só para ver. Mas alguns colegas meus assistiram e disseram que estava muito boa. Né? Pessoal, a Loki é um que eu vou anotar para assistir em casa. Eu também não conheço muito bem qual que ele toca. Eu ouvi dizer que ele fez no apartamento dele e que muita música, muita luz, bombou mesmo essa live. E as minhas amigas me ligaram ontem para mim assistir o da Anitta. Acabei também não assistindo. Mais alguma, professora? Mais alguma interação? Olha só, aqui estão citando, né, também a Ivete Sangalo, né, a nossa rainha aí, né, do Axé Music brasileira, né? E estão citando aí também, né, outro, deixa eu ver aqui, peraí, Gustavo Lima também fez, né, recentemente uma live, né? E o Coldplay, né? O maravilhoso, fantástico, né, Coldplay. Alguém assistiu a live do Coldplay aí? Legal. Pessoal, Né? eu vou deixar mais uma perguntinha, mas essa tem que ser rápido, só um minutinho. Eu queria que vocês me contassem se vocês conhecem algum compositor de música clássica. Qual o nome? Não precisa colocar, ou alguma música. Eu vou deixar só um minuto, porque já está encerrando a nossa aula. Eu só queria saber o conhecimento de vocês em música clássica, se vocês conhecem, já ouviram falar o nome de algum compositor. Um minuto só, pessoal, por favor. Então, gente, voltando aqui, né? Olha, fiquei muito contente, né, com essa interação. A gente percebeu aqui que eles conhecem bastante aí, né, de música erudita. Eles colocaram aí Beethoven, Mozart também foi muito citado, e até Wagner. Muito bem, gente, parabéns. É isso aí. Professora, alguma indicação que você daria para os alunos escutarem enquanto a gente está na quarentena, para conhecer? Porque todo tipo de música é válida, pessoal. Quando a gente escuta música clássica, a gente amplia o nosso repertório musical e a gente fica com o ouvido musical tão afinado que a gente pode escutar todos os gêneros, funk, gospel, MPB, e a música clássica faz parte. Alguma indicação para eles? Olha, eles podem pesquisar, né, aí na internet a música, né? O Pedro e o Lobo. Pedro e o Lobo é bem interessante, né? Acredito que eles vão gostar muito, tá? E eles também podem, né, ver aí o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky também. É uma obra bem, né, apreciada, né? E bem conhecida, inclusive. É balé, né, professora? Sim, também. em balé, exatamente. E eu lembrei de uma agora, que é o Fantasy, da Disney, também, que é um desenho todo orquestrado. E é divertido, porque você assiste desenho e escuta a música. Aliás, pessoal, tem muita música orquestrada em desenho. Eu sei que talvez não seja da época de vocês, mas eu lembro que no desenho do Pica-Pau tinha muita música orquestrada, muita ópera. É bem legal. Então, procurem assistir desenhos, tá? E nós já vamos para o final da nossa aula, tá? Muito obrigada pelas interações, viu, pessoal? Gostei muito, fiquei muito feliz. Vamos lá. A gente vai conversar sobre o que a gente aprendeu hoje. Então, nós conversamos sobre os conceitos de música, seus usos, funções e contextos de produção e circulação, gênero e estilo musical, música clássica e canto coral e as dimensões da vida. Fizemos apreciações musicais das músicas clássicas e analisamos usos e funções da música e relacionamos em diversas dimensões da vida. Então, pessoal, a aula de música fica por aqui. A dica que eu dou para vocês é escutem em casa, procurem ver aqueles filmes que eu falei para vocês. Eu sou fã de Harry Potter, então eu assisti todos. Eu gosto tanto do Harry Potter que quando você liga para mim no meu celular é a música do Harry Potter que toca. Então procurem escutar os filmes agora. Procurem ver desenhos animados. Eu adoro desenho, pessoal, também. Não tem idade para isso. Nos desenhos vocês também vão perceber. Quem joga jogos de videogame também, procurem escutar. E assim, fica a dica, pessoal. É uma profissão. Fazer música para videogame, para filmes, é uma profissão bem rentável. Quem gosta de música, quem tem esse viés artístico aí para música, já pode pensar. Tá? Eu queria agradecer a professora Daniela Grillo e o professor Carlos Povinha, que foram os criadores dessa aula. Agradecer a professora Márcia, que esteve aqui Muito conosco. obrigada pelo convite. Professora de música também. Agradecer a produção.
e eu encontro com vocês na próxima aula. Bom dia. Tchau, gente. Até a próxima aula. Muito obrigada pelo convite, colega.